Palavra de Deus. O tema que eu estarei falando nessa manhã é foque naquilo que você tem. Olhe para o seu irmão aí e diga assim: foque naquilo que você tem. Amém, queridos? Eu escolhi esse tema, na verdade, porque eu creio que ele é muito importante e pertinente para os dias de hoje. Muitas pessoas, na verdade, elas acabaram perdendo a percepção daquilo que são, daquilo que têm e daquilo que elas podem fazer. E nós estamos aqui numa reunião de Tadel, que é o treinamento avançado de líderes. Eu tenho certeza que a vontade de Deus é preparar muitos líderes aqui, muitos discipuladores. E não importa a área que você trabalha, não importa a área que você atua, lá dentro da área que você trabalha, você pode exercer a liderança lá. Eu sempre costumo dizer que nós fomos chamados para influenciar pessoas e não para ser influenciado pelo mundo. Nós fomos chamados para influenciar pessoas. Agora, eu não vou poder fazer isso se eu esquecer aquilo que eu já tenho. Se eu começar a focar naquilo que eu não tenho. Então é muito importante isso. Repita comigo, diga assim: eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho, e eu sei o que eu posso. Então só pode ser usado por Deus no âmbito da liderança se você souber disso. Se você souber da sua identidade em Cristo. Eu gosto muito dessa questão identidade, saber quem nós somos, o que nós temos e o que a gente pode fazer. Quando eu foco naquilo que eu não tenho, mais longe eu fico do melhor de Deus. Quando eu foco naquilo que eu não tenho, mais longe eu fico do melhor de Deus. Quando eu foco naquilo que não tenho, mais longe eu fico do milagre de Deus. Às vezes a pessoa está precisando de um milagre na vida dela. Ela está precisando de um milagre, ela está precisando de que aconteça algo, mas ela começa a focar só nas coisas que ela não tem. Às vezes ela está precisando de um milagre financeiro, ela começa a olhar só para as dívidas. E ela esquece de olhar para aquilo que ela já tem. Isso é muito forte. Quando eu foco naquilo que não tenho, mais longe eu fico do propósito de Deus. Por quê? Quando eu foco naquilo que eu não tenho, eu fico acreditando que eu não posso fazer nada para Deus. Eu fico acreditando naquela mentira do diabo que eu não consigo fazer nada para Deus. Ah, não, quem sou eu? Ah, não, pastor, eu não consigo, eu não dou conta, porque eu estou focando naquilo que eu não tenho. Vamos observar algumas desculpas comuns aqui que geralmente as pessoas dão. Se eu tivesse muito dinheiro, interessante isso, né? Ah, se eu tivesse muito dinheiro, pastor, eu ia ser mais liberal, sabe? Eu ia dar com mais facilidade o meu dízimo, eu ia ajudar missões. Se eu tivesse muito dinheiro, sabe, querido, isso é uma tremenda mentira, na verdade. Porque depende muito daquilo que estamos fazendo agora. Se com aquilo que você tem, você está sendo fiel, eu te garanto, você vai continuar sendo fiel com Deus, quando Ele colocar muito nas suas mãos. Se eu tivesse muito estudo, pastor, aí eu seria, sabe, poderia ser mais usado por Deus. Se eu tivesse muito tempo, diga comigo, o dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas para todo mundo, gente. Não adianta dizer, se eu tivesse muito tempo. Não, é 24 horas. Então, depende muito da forma que você organiza o seu tempo. Se eu tivesse muito talento, pastor, aí eu poderia estar sendo usado por Deus. Se eu tivesse muito talento. Sabe, queridos, quem é que dá o talento? Não é Deus? Não é o Espírito Santo? Olha para quem está do seu lado e diga assim: você já tem talento. Se eu tivesse aquele discípulo comigo. Se a minha mulher fosse como aquela. Se a minha sogra fosse mais legal. Sempre tem uma desculpa para não sermos usados por Deus. Quando na verdade a verdade é que Deus quer usar cada um de nós. Não tem ninguém aqui debaixo do som da minha voz que Deus não queira usar. Basta nos dispormos. Mas muitas vezes a gente tem esse tipo de desculpas. Olha para o seu irmão agora e fala com muita fé. Diga assim para ele: não precisa ficar falando para Deus o que você não tem. Ele já sabe.
Ah, Deus, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ele já sabe. Ele olha para você, filho, eu já sei que você não tem nada disso aí, mas eu quero usar você. Eu quero usar você com aquilo que você tem. Olha só o que é que diz a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 15. Esses dois versículos aqui, 15 e 16, diz assim: E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Diga comigo, 1000 homens. Gente, 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Gente, o Sansão com uma queixada... Alguém sabe o que é uma queixada de jumento aqui? Aqui o pessoal não vê muito jumento andando pela rua não, né? Mas lá no Ceará, irmãos, lá no Ceará tem muito jumento. Lá assim, você anda na rua assim, você vê o jumento passar assim. Tem muito. O que é uma queixada de jumento? É um pedaço de osso. A Bíblia diz que o Sansão estava ali, veio o exército dos filisteus contra ele, 1000 homens. E ele olha para um lado, olha para o outro, não tem nada. Ele não tem uma metralhadora, não tem uma bazuca, não tem nada. O que é que ele olha? Ele vê uma queixada de jumento. É um pedaço de osso. E essa era a situação do Sansão naquele momento. E eu fico pensando então quantas desculpas Sansão poderia ter dado para não enfrentar o exército inimigo. Mas não foi isso que ele fez. Ele focou naquilo que ele tinha, uma queixada de jumento. Uma queixada de jumento era algo ordinário, era algo simples, era algo que não tem valor, mas ele tinha naquele momento. É o que ele dispunha para lutar com o exército. Ou seja, ele não deu a desculpa para Deus, ele pegou aquela queixada de jumento e a Bíblia diz que ele matou 1000 homens do exército inimigo. 1000. Isso é muito forte. Interessante que quando você coloca o natural nas mãos de Deus, Ele faz o sobrenatural acontecer. Ou seja, você diz assim: Deus, aparentemente eu não tenho muita coisa para oferecer, mas o que eu tenho, as minhas habilidades, aquilo que o Senhor me deu, eu quero colocar diante do Senhor hoje. Eu quero colocar à disposição do Evangelho. Eu quero colocar à disposição do meu life group. Sabe, aquilo que eu sei, eu posso passar para alguém. Não é muita coisa, não. Mas aquilo que eu sei, eu posso ajudar alguém. Isso é muito legal. Ele faz então o sobrenatural acontecer. Quando você coloca a sua vida à disposição de Deus, mesmo tendo tantas limitações, Ele faz o sobrenatural acontecer. Tem uma frase que diz assim, pode colocar, querido. Deus não está procurando pessoas extraordinárias. Ele está procurando pessoas simples para fazerem coisas extraordinárias. Eu poderia te dar vários exemplos aqui, na Bíblia, de pessoas simples, que você olha assim, meu Deus, e elas fizeram coisas extraordinárias para Deus. Por quê? Porque elas se colocaram à disposição. Alguns exemplos aqui, rapidinho, que eu quero dar. Esses 3 homens aqui, para mim, é interessante que os exemplos deles se confundem um com o outro. Olha só, Gideão, Moisés e Pedro. O que Deus disse para eles? Porque a Bíblia diz que no momento que eles foram chamados por Deus, no momento que Deus chama eles, todos os 3 deram desculpas. A Bíblia diz que Deus apareceu em forma de anjo, né, para o Gideão, e o Gideão começou a dar desculpa. Não, mas quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa, a minha família é a menor da tribo. E ele começou a dar essas desculpas. Moisés, quando foi chamado, a Bíblia diz que Moisés falou: Deus, eu não sei nem falar. Quem sou eu? Quem sou eu para livrar esse povo? Quem sou eu para ir diante de Faraó? Eu não sei falar. Pedro, mesma coisa. Mas o que é que Deus falou para eles? Eu gosto disso. Mesmo com as suas limitações, eu quero te usar. Então, ou seja, que a gente saia daqui hoje de manhã convicto que as nossas limitações, elas não podem nos impedir de servir a Deus. Elas não podem. Elas serão vencidas toda vez que você fala para Deus: Deus, eu quero realmente ser usado pelo Senhor. E as características desses 3 homens, olha só. A primeira, todos os 3 achavam-se incapazes. Todos os 3. Eles achavam-se incapazes. Eles não acreditavam que poderiam ser usados por Deus. Todos os 3.
Outra característica, que essa aqui eu gosto muito, eles estavam fazendo alguma coisa. Eles estavam fazendo algo. Gideão estava malhando trigo no lagar, a Bíblia diz. Mas pastor, por que Gideão estava malhando trigo no lagar? E lagar não é lugar para malhar trigo. Lagar é um lugar para pisar uvas. E por que o Gideão estava fazendo isso? A Bíblia diz que ele estava protegendo a sua colheita dos midianitas. Mas pelo menos ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava fazendo algo. Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava pescando, ele era pescador. Todos os três estavam fazendo alguma coisa. Por isso que eu gosto que a ação e esse sair da inércia são segredos para avançar. Mesmo que você faça uma coisa pequena, mas você fez, você conquistou algo. Daqui a pouco você dá um outro passo, menor, beleza. Mas você conquistou algo, você fez. E no final do dia você vai olhar para trás e vai dizer, poxa, eu fiz alguma coisa. Quem está me entendendo aqui? Ação, sai da inércia. Temos que fazer algo. Você nunca vai ver na Bíblia Deus chamar alguém que não está fazendo nada. Pode ver, todos que foram chamados por Deus estavam fazendo alguma coisa. Elias, Eliseu, todos. Davi, não tem um, irmão, Abraão. Você nunca vai ver um anjo aparecer para alguém e dizer assim, vai que Deus é contigo, preguiçoso. Sabe, varão valente, você está fazendo alguma coisa, Deus ele chama assim. Outra característica, eles foram tremendamente usados por Deus. Apesar das suas limitações, escolheram acreditar que com Deus poderiam fazer grandes coisas. E aqui eu abro um parênteses. Diga comigo, com Deus. Isso é muito importante. Porque não adianta também a pessoa chegar, eu posso fazer muita coisa, eu vou fazer muita coisa. Sem Deus você não pode fazer nada. Mas com Deus, mesmo com as nossas limitações, nós podemos ser usados por Deus. Amém, queridos? Então, o que fazer para ser usado por Deus, pastor? Eu queria então falar sobre esses pontinhos aqui, muito importantes. O primeiro ponto aqui, o que é que eu posso fazer então, pastor? Eu estou aqui hoje, nesse treinamento de liderança, eu quero ser usado por Deus, eu quero me envolver, eu quero ajudar o meu life group, eu quero fazer alguma coisa para Deus. O que é que eu posso fazer então para ser usado por Deus? Primeiro ponto, pode colocar, focando nas coisas que Deus já te deu. Sabe, querido, isso é muito importante, porque às vezes você se pega olhando para as coisas que você não tem, e você fica, muitas vezes, triste. Mas eu não tenho isso aqui. Eu queria isso aqui. Eu não tenho. Eu sinto falta disso. E você acaba, então, esquecendo tudo que Deus tem te dado. Quem tem sido abençoado por Deus aqui? Sabe, queridos, que a gente saia daqui hoje, lembrando de tudo aquilo que Deus está nos dando, está nos abençoando, está colocando diante de nós. Então, o primeiro ponto é focando nas coisas que Deus já te deu. Eu gosto daquela passagem de Jesus e a multiplicação. A Bíblia diz que os discípulos chegaram para Jesus e começaram a falar de tudo que eles não tinham. Estavam lá, 5.000 homens de pé para comer, fora mulheres e crianças. A Bíblia diz que os discípulos chegam diante de Jesus e falam, Jesus, a gente não tem pão, nós não temos peixe, não tem sanduíche, não tem hambúrguer, não tem nada aqui, nada, está todo mundo com fome. E eles começaram a falar para Jesus o que eles não tinham. Isso é interessante. Sabe que às vezes a pessoa chega assim, pastor, eu não sou usado por Deus, sabe, eu não quero me envolver porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Aí, sabe, dá vontade de perguntar, e o que é que você tem? Como Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus olhou para eles e falou, tudo bem. E o que é que vocês têm? Aí sim, eles falaram, nós temos aí 2 pães e 5 peixes. E é interessante, queridos, que com aquilo que eles tinham, Jesus fez o grande milagre. Ou seja, o milagre não vai acontecer na sua vida baseado naquilo que você não tem. O milagre vai acontecer na sua vida baseado naquilo que você já tem. Quem está me entendendo aqui? Eu tenho certeza.
E o que é mais interessante é que aquilo que você tem, ele pode ser aumentado. Pode ser aumentado. Mas vai depender muito da sua atitude diante de Deus. O que vocês têm? Foi o que eles falaram. Que Jesus perguntou para eles. O que vocês têm aqui? E veio o grande milagre. E é importante você um dia parar na sua casa, com calma. Faça um inventário daquilo que você tem. Pega um papel em branco e começa a anotar. Espera aí. Às vezes eu fico reclamando de tanta coisa que eu não tenho, mas vamos lá. O que eu tenho? Pega um papel em branco, uma caneta, e começa a orar, e começa a pedir para Deus, para Ele te mostrar aquilo que você já tem. E Ele vai começar a mostrar coisas que você nem sabia que você tinha. Você esqueceu. Habilidades, características positivas, sabe? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, você está tão bonito hoje, meu irmão. Ó, você conseguiu ver uma coisa que o seu irmão tem, que às vezes ele não viu. Então é importante você fazer um inventário daquilo que você tem. Peraí, quais são as habilidades que eu tenho, que Deus me deu? Isso aqui. O que eu sei fazer? O que eu faço de bom? Isso aqui. As características positivas. Até mesmo material, irmãos. Ah, pastor, mas eu só tenho uma bicicleta usada. Anota, meu irmão. Anota. Bicicleta usada. Tem gente que está, eu queria tanto um carro novo. Senhor, sabe, um BMW novo aí. Mas ele não está lembrando nem do carro que ele tem usado. Ele esqueceu de cuidar. Né? Então, são coisas que nós precisamos anotar. E lembrar, espera aí, há 10 anos atrás eu não tinha isso aqui. Há 5 anos atrás eu nem tinha isso aqui. Eu nem sabia fazer isso, agora eu sei fazer. São habilidades que Deus vai nos dando, são coisas que Deus vai colocando. E muitas vezes nós esquecemos, porque nós estamos tão focados naquilo que não temos, que a gente acaba esquecendo aquilo que Deus tem nos dado. E o segundo ponto, para de falar o que você não tem. Sabe? Quem gosta aqui de pessoa que fica reclamando da vida, irmão? Quem gosta de ouvir pessoas reclamando da vida? Ah, gente. Sabe aquela pessoa que você vai falar com ela, de 10 palavras que ela fala, 8, ou não, 9, 9,5 é reclamação. Ela fica reclamando, pois é, a vida é assim comigo, sabe, nada acontece, e ela começa a enfatizar as coisas que ela não tem. Olha o que diz aqui no livro de Atos, capítulo 3, acompanhe comigo aqui, por favor. Atos capítulo 3, versículo 1 a 8, diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse-lhe, eu gosto muito disso aqui, que Pedro falou, olha para nós aqui, olha para nós. Ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando pela mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Eu gosto muito dessa passagem. Agora, no versículo 6, observe aqui que Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro. Você vê que Pedro fala bem rápido sobre isso. Aquilo que ele não tinha, ele não ficou enfatizando. Ele não ficou dizendo, pois é, cara, eu não tenho dinheiro não, cara, por causa disso. Não ficou. Ele falou, olha, eu não tenho nem prata e nem ouro. Mas o que eu tenho, olha só, isso eu te dou. Na verdade, o que Pedro tinha era muito mais importante do que dinheiro. Aquele coxo precisava o quê? Precisava de um milagre na vida dele. Porque se ele recebesse uma esmola, ele ia sair dali e ia continuar na mesma situação. E o que Pedro fala? Olha, eu não tenho dinheiro aqui, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ou seja, isso eu compartilho com você.
Eu tenho certeza que Deus tem colocado muitas coisas na sua vida para que você possa compartilhar com outras pessoas. Talvez, querido, talvez você não tenha crescido tanto porque falta você compartilhar mais aquilo que Deus está te dando. Falta você dividir mais, compartilhar mais os seus dons e talentos, aquilo que Deus tem te dado, essa unção. Cuidar de pessoas, cuidar de vidas. De repente Deus está mandando você cuidar de alguém no seu life group, ajudar o seu life group a crescer, a convidar as pessoas. Mas muitas vezes você está tão focado naquilo que você não tem, que você não está ajudando ninguém. Quem está me entendendo aqui? E nessa manhã eu tenho certeza que Deus está nos levando para um novo nível. Sabe, dentro daquilo que você tem, Deus vai usar você para que você possa realmente ser grandemente usado nas mãos do Senhor. Quando Deus ele faz uma promessa, Ele mesmo garante que aquilo já é uma realidade. Pedro sabia que aquele homem ia ser curado, porque ele sabia o que ele tinha. Ele falou, olha, não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, ou seja, a unção de Deus está sobre mim. A unção do Senhor Jesus está sobre mim, o Espírito Santo está sobre mim, e você vai ser curado hoje. Tanto é que ele pega pela mão, o cara ficou curado. Ou seja, ele compartilhou aquilo que ele tinha. Ele dividiu aquilo que ele tinha. Amém, queridos? E essa frase também, pode colocar aí. Mesmo que pareça que você não tem muita coisa para oferecer, nesse momento, muita gente está dependendo daquilo que você tem. Se você pode até dizer que nessa manhã, pastor, eu nem tenho muita coisa, sabe? Eu não tenho tantas habilidades, eu não tenho tantas coisas, mas eu te garanto que aquilo que você tem muita gente aí fora que está dependendo do que você tem. Ou seja, dentro do seu life group, lá no seu trabalho tem alguém que está dependendo de uma palavra de Deus. Tem alguém até que talvez está querendo tirar a sua vida, está querendo se suicidar. Uma palavra que você liberar para aquela pessoa pode mudar a vida dela eternamente. Ou seja, gente, Deus quer nos usar. Amém? Levanta a sua mão bem alta aí, diga assim, Deus quer me usar. E Ele vai fazer isso. Porque eu declaro que tudo aquilo que Ele já me deu, tudo aquilo que eu tenho, eu vou compartilhar. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Independente daquilo que você tem, você vai compartilhar. Você vai começar a compartilhar com as pessoas. O ponto 3. Outro segredo aqui. Alinhe o seu foco com os propósitos de Deus. Isso é muito importante. Começa a orar para Deus e começa a perguntar para Ele quais são os propósitos que Ele tem para a sua vida. Daqui a pouco o Espírito Santo começa a te mostrar o propósito. E aí você então começa a alinhar a sua vida, o seu foco. Porque eu não sei onde está o seu foco. Isso é muito importante. Onde está o seu foco hoje? Às vezes a pessoa está focada numa coisa que não tem nada a ver, que Deus não mandou ela fazer aquilo. Por isso que ela diz, pastor, eu não sei por que não vai para frente. Não anda, a coisa não vai. É porque às vezes o foco dela não está alinhado com o propósito que Deus tem para ela. Então, alinhe o seu foco com os propósitos de Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre aquela história, não vou ler aqui, que todo mundo conhece, a história da luta de Davi contra o gigante Golias. A nação de Israel estava sendo envergonhada, pois durante 40 dias, aquele gigante vinha desafiando todo o exército e blasfemando contra Deus. A Bíblia diz que todo dia saía um gigante lá do arraial dos filisteus, todo dia, durante 40, diga comigo, 40 dias. Gente, não foi só um dia, não foi só 2 dias, foram 40 dias. O cara vinha e começava a desafiar o exército. Tem algum homem aí para lutar comigo aqui? Aí o pessoal fazia que não ouvia, né? O cara tinha 3 metros de altura. 40 dias desafiando o exército de Israel. E blasfemando contra Deus. Mas ninguém, até aquele momento, havia decidido enfrentá-lo. Agora, é interessante que Davi estava ali. Na verdade, ele não estava, ele chegou no local. E quando ele vê aquela cena, o gigante desafiando o exército de Israel e blasfemando contra Deus, a Bíblia diz que Davi, ele ficou indignado. Sabe? Mesmo sendo um jovem ainda.
Ele ficou indignado com aquilo ali. E a Bíblia diz que ele se propõe a enfrentar aquele gigante. Ele diz, não, isso não pode acontecer. Ele está falando do Deus de Israel, gente. Sabe, ninguém vai enfrentar esse gigante. Não, eu vou lá. Ele fala, eu acho que o pessoal até achou que ele era meio maluco, né? Agora, o interessante é que quando Davi se dispõe a enfrentar o gigante, o próprio rei Saul começa a desencorajá-lo. Gente, Israel estava com um problema, tinha que resolver aquele problema. E quem era que tinha que resolver era o rei. E ele não tinha coragem de enfrentar o gigante. Ninguém lá do exército tinha também. E aparece alguém que diz, eu quero ir lá. Só que o problema, ele começa a desencorajar Davi. O que ele fala? Aí o que eu quero falar para você, entre a dúvida e o foco. Pode colocar o primeiro aí. O primeiro é a dúvida. Olha o que o rei fala para Davi. Você é muito novo, inexperiente. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Em outras palavras, você não dá conta de vencê-lo. Essa foi a palavra do rei para o Davi. Isso aqui lançou uma dúvida no coração de Davi. Agora, olha o foco. Pode colocar aí o foco. Olha o que Davi fala para o rei. Quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, no campo, eu matei um urso e matei um leão que queriam devorá-las. Eu vou fazer a mesma coisa com esse gigante. Diga comigo, foco. Olha só. Ele não focou na dúvida. Ele não focou nas palavras negativas que o rei falou. Ele focou em quê? Aqui, ó, na fé. Eu matei um urso e matei um gigante. Eu matei um urso e matei um leão. Esse gigante vai ser igual um dos dois aí. Eu vou matar. É o foco. Olha outra dúvida aqui. Pode colocar. Saul oferece a sua armadura para Davi lutar contra o gigante. O problema é que ele nunca havia usado uma armadura. Ele era um jovem. E o que é que o Saul falou? Está tudo bem. Você vai enfrentar esse gigante, mas só se você usar a minha armadura. Ele tentou usar, ele não podia nem se mover, porque ele nunca tinha usado uma armadura. Ou seja, nós não precisamos, sabe, querido, da armadura de ninguém. Você não precisa depender da armadura de outro homem. Você não precisa depender da palavra de outro homem. Não sei qual foi o tipo de palavra que você ouviu, talvez do seu pai, de algum parente, que você não pode, que você não dá certo, que você não consegue. Você depende da palavra de Deus sobre a sua vida. Você não depende da palavra, da afirmação de alguém. Ninguém me afirma, ninguém fala nada. Não. Olha para a palavra de Deus, vê o que ela fala sobre você. E eu gosto de Davi, que ele não para aqui, nessa dúvida. Olha o foco. Davi decide não utilizar a armadura de Saul, preferindo ir à batalha com aquilo que ele era bom. Note aqui que ele não concentrou naquilo que ele não tinha. Eu não tenho uma armadura, eu não tenho uma espada, eu não tenho, uma lança. Ele focou naquilo que ele tinha. Preferindo ir à batalha com aquilo que ele era bom. Ele era especialista em atirar fundas, irmãos. O cara era bom, o cara era um sniper na época. A Bíblia diz que ele estava lá, cuidando lá das ovelhas do seu pai. Ele não ficava perdendo tempo não, ele tirava muito tempo com Deus. A Bíblia diz que ele era arpista, tocava muito, com certeza adorava o dia todo. Mas ele tirava um tempinho lá para treinar, porque ele era muito bom nessa área de funda. Tanto é que, quantas pedras Davi pegou, irmãos? Diga comigo, 5. Quantas ele precisou? Só uma. O cara era sniper da época. As pessoas olharam, aquele gigante é muito grande, meu Deus, é muito grande, não vou enfrentar esse cara não. Olha a cabeça desse gigante. Davi foi o contrário. Cara, eu vou matar esse cara, o tamanho da cabeça dele, não tem como errar. Olha a diferença. Então, Davi, ele foca naquilo que ele era bom. Eu não sei o que você sabe fazer, quais são as habilidades, mas eu te garanto, querido, diante de Deus, Deus quer usar as suas habilidades, se você deixar. Queridos, não deixa o tempo passar. Não deixa o tempo passar. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Ele te usar aqui para a glória dEle. Em nome de Jesus. Amém? Quem está me entendendo aqui? Davi não olha para aquilo que ele não tem, mas ele se concentra naquilo
que está em suas mãos, que naquele momento era uma funda e 5 pedrinhas. Ele não parou porque ele não pôde usar a armadura do Saul. Ele falou, não vou usar isso aí não, eu nunca usei, deixa eu usar a minha roupa mesmo, deixa eu usar aquilo que eu sou bom. E ele vai lá, pega as 5 pedrinhas e enfrenta aquele gigante. E a palavra de Deus fala que, daquele dia em diante, a vida de Davi foi mudada para sempre. No dia que ele decidiu ser usado por Deus com aquilo que ele sabia fazer. Sabe, irmãos, fico olhando às vezes essa cena. Está lá o exército de Israel, todo mundo lá bem armado, com couraça, com escudo. Mas ninguém foi usado por Deus como Davi. Ele falou, ó, eis-me aqui, pode usar minha vida aqui. E ele derrubou o gigante. Eu sempre costumo dizer que às vezes a gente concentra e fica reclamando do problema. Esse problema é muito grande, pastor, é um gigante. Eu fico pensando, o que seria Davi se não fosse o Golias? Ninguém conhecia Davi, gente, antes do Golias. Depois que ele venceu aquele grande problema, todo mundo passou a conhecê-lo, tenho certeza. Independente do tamanho do problema que você enfrenta, das dificuldades, das limitações, Deus quer usar a sua vida. E você vai crescer com esse problema, em nome de Jesus, amém? E por último aqui, para a gente encerrar. Quando alinhamos o nosso foco com os propósitos de Deus, o nosso sucesso é o sucesso de Deus. Você vai ser um sucesso, Deus vai ser glorificado por causa da sua vida. As pessoas vão olhar e vão dizer, poxa, que legal essa família. Que legal aquele líder. Poxa, que bacana esse patrão. Ele é cheio do Espírito Santo, esse cara, sabe? O seu sucesso vai ser o sucesso de Deus. Sabe por quê? Porque você alinhou o seu foco com os propósitos de Deus. Então, talvez hoje seria a nossa atividade aí para casa, né? Começar a procurar, Deus, quais são os seus propósitos para a minha vida? Eu quero entender quais são os seus propósitos, porque eu quero alinhar o meu foco. Porque talvez eu estava fazendo outras coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Talvez é por isso que não está dando certo, talvez por isso que a coisa está travada. Espera aí, onde é o propósito de Deus? É aqui, então vou alinhar o meu foco, agora eu vou para cá. Eu gosto da história de Davi, que a Bíblia diz que o gigante vinha andando, Davi correu para enfrentar o gigante. Meu Deus, o cara correu para cima do gigante, meu irmão. Enquanto os israelitas estavam correndo para o outro lado, com medo do gigante, a Bíblia diz que Davi correu, avançou e foi para cima do gigante, porque ele tinha certeza que o foco dele estava no lugar certo. Era o propósito de Deus, aquele gigante morrer naquele dia, e ele foi usado. Sabe, querido, Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida para fazer muitas coisas. Às vezes parece coisas simples. Ah, pastor, mas é tão simples, né? Visitar alguém. Fazer uma visita numa família que nunca mais veio para a igreja. É simples, né, pastor? Mas diante de Deus isso é muito grande, irmão. Você vai lá com aquela pessoa, orar por ela, ajudar outra pessoa, ajudar o seu life group a crescer, ajudar a discipular pessoas. Todos nós aqui podemos fazer alguma coisa para Deus. Eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida. Quando alinhamos o nosso foco com os propósitos de Deus, o nosso sucesso é o sucesso de Deus. Você carrega a imagem e semelhança de Deus. Você é especial. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você é muito especial. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus nessa manhã. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Nós queremos focar em tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nos perdoa por muitas vezes esquecermos daquilo que o Senhor tem nos dado. Nos perdoa por muitas vezes esquecermos das habilidades, da inteligência emocional que o Senhor tem nos dado, dos recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, muitas vezes esquecemos. Nos perdoa porque muitas vezes focamos naquilo que não temos. Mas nós queremos declarar nesse dia, diante do Senhor, que nós queremos focar naquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E que a gente possa crescer nisso e ajudar muitas pessoas. Principalmente, Pai, pessoas que realmente terão as suas vidas transformadas eternamente através de nós. Continue usando as nossas vidas para o Teu louvor e para a Sua glória. Nos dê, Senhor, uma visão ampla
Tira toda a limitação dos nossos olhos. Nos faça enxergar lá na frente aquilo que o Senhor quer. Mostra-nos, ó Deus, o propósito da sua palavra para nós. Para que a gente possa então, Senhor, alinhar o nosso foco com a sua mais perfeita vontade. É isso que nós pedimos nessa manhã e agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus.